Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A conversa de hoje, ela integra o projeto Velhas e Novas Desigualdades na Era Digital e tem o seu olhar, né, centrado na temática da mobilidade urbana. A ideia é a gente conversar por indicadores, com evidências, que a gente precisa ficar atento, né, para saber se a mobilidade urbana na era digital está sendo ou não, né, um vetor de aprofundamento das desigualdades enfrentadas pelo Brasil. No encontro de hoje, a gente tem a participação de Marcelo Amaral e Rafaela Albergaria. Como é que ele está pensado, né, essa conversa? Vou passar a palavra em breve para o Marcelo se apresentar. Ele vai ter uma fala de 10 a 15 minutos sobre o tema. Logo em seguida, a gente passa a palavra para a Rafaela também se apresentar e fazer uma apresentação de 10 a 15 minutos. Logo após ambas as apresentações, né, a gente terá uma a duas perguntas de debate, de aprofundamento ao tema. E seguindo de considerações finais, concluindo o encontro de hoje. Então, essa é a nossa programação. Sejam todos bem-vindos. Marcelo, a palavra está contigo. Boa noite Adriano, boa noite Rafa, um prazer estar aqui, encontrando a Rafaela e relatando um pouquinho da minha participação no projeto, né, desde do momento que o Adriano, em nome do projeto, faz o contato. E eu inicialmente tive um estranhamento com o tema, porque eu sou daqueles que não acredita que a tecnologia vai resolver os problemas de mobilidade urbana. Não acredito nessa visão e isso me deu um estranhamento inicial que eu vou relatar um pouquinho aqui, que à medida que eu fui me envolvendo com o projeto, essas diversas etapas, isso foi mudando um pouquinho, foi me provocando a fazer uma reflexão. Bom, eu sou engenheiro civil, trabalhei muitos anos no poder público, na prefeitura, inicialmente na prefeitura de Santo André, depois na prefeitura de Belo Horizonte, no órgão gestor aqui de Belo Horizonte. Eu moro em Belo Horizonte. E nesse meu trabalho eu vivenciei uma série de transformações da mobilidade urbana, a gente vivenciou muito de perto nos anos 90 o que a gente costumou chamar da crise da mobilidade, onde depois do Plano Real começa a cidade ter muitos carros, a gente começa a ver que a cidade não ia aguentar mais, né? O que a gente já desconfiava, mas que estava ali aos nossos olhos, essa crise aí das cidades a partir da mobilidade. Na década seguinte, né, já no começo dos anos 2000, vem a crise da imobilidade, onde você percebe, na verdade, que as cidades elas foram pensadas, criadas, construídas, seu espaço foi produzido a partir de uma tecnologia, é uma tecnologia dominante, que é o automóvel. Só que é uma tecnologia que é elitista, ela não permite que todas as pessoas tenham carro, não foi feito para isso, e isso não é possível na cidade do mundo inteiro, que a solução de mobilidade se resolva pelo carro. Então, tem um vício de origem. Mas isso não impediu do automóvel, ao longo de mais de 100 anos, desde a sua invenção e popularização lá atrás, né, com o Ford, com a indústria do Ford, com a visão fordista do mundo, isso não impediu que o carro ocupasse, né, dominasse, criasse desde a cultura, o padrão de vida, os espaços, a economia e tudo mais. Então, eu já venho, né, a minha pesquisa, a minha reflexão profissional, já vinha fazendo uma crítica a essa cidade, né, de como que a gente poderia inverter e reverter essas cidades insustentáveis, essa cidade que era impossível, né, baseada nesse automóvel, objeto rei, objeto desse desejo de todo mundo. Então, as cidades passaram a viver essa relação de amor e ódio com o automóvel, com poluição, com uma série de problemas, acidentes, né, entre aspas, né, os sinistros, né, a forma como as pessoas morrem atropeladas, né, ou em colisões. E aí o que eu defendo, como que eu vejo a mobilidade urbana, e por isso um pouco do meu incômodo em pensar a partir da tecnologia, é que a gente tem que inverter a lógica, a gente tem que tanto inverter as escalas,
quanto inverter as prioridades. Então, a primeira questão dessa inversão de escalas é começar a pensar a mobilidade a partir da rua ou do corpo, né? O termo mobilidade urbana, que começa a ser dominante e utilizado no Brasil nos começos dos anos 2000, ele trazia uma mudança de paradigma. Ele era, na sua origem, uma ideia da gente humanizar, da gente olhar que são pessoas que circulam, saem de suas casas, vão para a sua escola, para o seu trabalho, que querem, para o comércio, para o equipamento de saúde, querem viver a cidade, querem estar com outras pessoas, e com isso sai de casa. E não é um serviço, não é um ônibus, não é um viaduto, não é uma obra, né, uma infraestrutura. Então, precisava inverter essa escala, olhando a partir do corpo das pessoas, a partir delas se deslocando e a partir da vida da rua. Então, eu entendo, defendo e acredito que hoje em dia toda cidade, toda política urbana tem que ser construída invertendo essa escala, pensando a mobilidade a partir da rua, a partir do bairro, para depois pensar a cidade como um todo. Se fala muito, e algumas cidades do mundo têm trabalhado com esse conceito, de cidade lenta e cidade rápida. As cidades, elas têm esses dois ritmos, e não dá para a gente desrespeitar. As cidades são ainda cidades pedestres, as pessoas ainda caminham, ainda pedalam, ainda sentam nas suas cadeiras, nas calçadas. Então, a gente tem uma cidade que é lenta, uma cidade que está convivendo com uma cidade rápida, cheia de carros e barulhenta e com poluição, etc. Então, esse é um pouco esse panorama que a gente tem, mas a gente tem que inverter as prioridades, como a própria Política Nacional de Mobilidade vem trabalhando e vem defendendo que a gente pense os modos não motorizados, ou hoje em dia a gente chama de mobilidade ativa, porque é o nosso corpo que nos movimenta, né? E não nessa lógica de não motor, né? Como se o motor fosse o normal e o não motor é o anormal. Não, nós somos, antes de mais nada, pessoas que se deslocam, que temos corpos em deslocamento. Então, isso eu já vinha aí, enxergo, encaro e defendo essa mobilidade desse jeito. E já vinha discutindo as desigualdades. Então, na hora que o Adriano faz a convite para esse projeto, que é como a tecnologia impacta nas desigualdades, a desigualdade, especialmente as desigualdades do espaço, meu doutorado é na geografia, a minha pesquisa foi sobre a mobilidade e os pedaços da cidade, como as cidades são construídas por processos de exclusão, né, de populações nas favelas, nos bairros mais populares, e de autoexclusão das pessoas ricas nos seus loteamentos, nos seus alfavilles, nos seus prédios, né? Como que a cidade é feita desses pedaços aí em disputa. Aí eu chegava muito nesse tema da desigualdade e eu atuo num coletivo em Belo Horizonte, numa organização da sociedade civil que chama Movimento Nossa BH, que fez agora, há 2 anos, um mapa das desigualdades. Isso é inspirado em São Paulo, Rio, Brasília, outras cidades que já tinham feito. O que é um mapa das desigualdades? Nada mais é do que você pegar os indicadores que existem nas bases, como censo, ou como a gente usou dados de um projeto do IPEA, que é de acessibilidade, equipamentos de saúde, e como que a cidade é desigual, como é que ela se forma, como o espaço reproduz essa desigualdade de exclusão, tanto na capital, em Belo Horizonte, ou nas capitais, a gente pode expandir isso para outras cidades do Brasil, quanto nas suas regiões metropolitanas. E a gente vai mostrando, a partir desse mapa das desigualdades, como especialmente na periferia, que está concentrada uma população mais preta, mais parda, e como esses espaços que têm menor renda são os que têm a pior mobilidade, como a mobilidade reforça essa exclusão de parcelas da população no espaço. Então, de alguma forma, os espaços, a formação da cidade, dos espaços, consolida e cristaliza um processo de sociedade que exclui. Então, eu vinha já discutindo essa questão das desigualdades. Aí, a hora que a gente começa a pensar, eu começo a trabalhar, a primeira aproximação com o Adriano foi uma entrevista, depois a gente fez uma primeira oficina para falar um pouquinho de cada pessoa que participou, como é que ela via, e a gente teve especialmente uma oficina onde a gente foi estimulado a construir cenários, né? Os cenários de utopia e os cenários de distopia.
E caiu para o meu grupo, que me marcou bastante, o cenário intermediário, que era um cenário híbrido, metade utopia, metade distopia. E a gente fez para construir uma narrativa que mostrasse como a tecnologia ela tanto nos leva para algumas das nossas utopias, quanto é um risco para reforçar as desigualdades e criar essas distopias. A gente fez um paralelo com a história da Grande Família, aqui do programa de televisão. Então, a gente imaginou um mundo onde o Agostinho Carraro, que era o taxista, ele virou motorista de carro por assinatura, mas ele não era casado mais com a Bebel, mas era com a Babel, uma mulher trans, ativista LGBT, que ia mais, que atuava numa ONG, que lutava pelos seus direitos. Aí a gente via como esse processo de uberização tanto prejudicou, precarizou as relações de trabalho, né, dos taxistas e de entregadores, etc. Mas você tem também uma sociedade que tem discutido, a partir das suas pautas identitárias, a partir de uma série de conquistas, algo que a gente espera que não volte atrás, que a gente luta para que não volte atrás, né? Mas o Linneu, né, que é o pai da Grande Família, era o Leney, era, digamos, o último funcionário público, né? Era um cara que estava se aposentando, que passou a vida inteira pagando por uma casa de assinatura mensal e estava conseguindo comprar uma assinatura vitalícia da habitação. Então, aí era uma tentativa que a gente fez para mostrar um pouco como essa precarização do emprego, ela precariza também a moradia, o Airbnb, né, a Airbnbização da habitação. O carro, hoje em dia, está se falando em aluguel de carro mensal, você tem uma assinatura de carro, mas você também tem a precarização de direitos dos empregos e a precarização chegando na própria habitação, em outras dimensões, né, da vida cotidiana. A dona Nenê, que era a dona Naná, ela era uma vendedora de bolo em pote, que ela usava 3 ônibus por dia para levar suas encomendas, e a única coisa que viabilizava o negócio dela, que já era um negócio precário, era a tarifa zero, que estava dominante naquele Rio de Janeiro distópico que a gente imaginou, de qualquer grande cidade. Tarifa zero, que é uma demanda, uma disputa que a gente tem feito, uma utopia urbana possível, que pode vir, que garante o transporte como direito, né, o transporte público para o público, para que todo mundo se desloque. Então, a gente entende que algumas políticas de mobilidade que estão sendo construídas vieram para ficar, né? O subsídio do transporte, o barateamento da tarifa e caminhando e olhando para essa possibilidade de uma tarifa zero, né? E o Tuco, era o Tico, era um ciclista, estava um pouco assim, ele trabalhava, ele tinha uma horta na rua dele, ele usava uma horta comunitária, um espaço que era público, e ele não estava muito aí, ele falava, não, se tudo der errado, a gente vai morar num motorhome, né? Aquela distopia total de que quase a precarização da cidade, né? Onde você vai viver num motorhome. Tem um filme americano que fala muito disso, vai viver onde tem emprego, você fica rodando em busca do emprego, esse nomadismo que tá precarizando as relações sociais aí no mundo inteiro. E aí, o contraponto a isso é essa pauta da bicicleta, né? O Marco G é um antropólogo europeu que fala muito do efeito pedalada, que é onde as políticas para a bicicleta no norte da Europa tem dominado o mundo, tem chegado, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem cidades completamente botadas para o carro, mas que você tem um livro do Jeff Mapes que fala da revolução, é o Cycling Revolution, que é como que os ciclistas e o cicloativismo está revolucionando as cidades americanas, que estão falando de tarifa zero, que estão pensando boas políticas públicas, né? No Brasil, a gente poderia falar do efeito que foi a gestão do Haddad na Prefeitura de São Paulo, o uso da bicicleta, mas a gente tem uma cidade do mundo que usa isso até como marketing, que é Copenhague, que cria um termo Copenhaguese, que é a forma de você tornar a sua cidade mais parecida com Copenhague, que é uma cidade sustentável, um exemplo aí para o mundo inteiro. E aí vai falando eles vivem numa periferia, mas uma periferia que tem um polo de cultura, que tem um polo de educação, que fez o óbvio, né? Dar acesso, dar cultura e fazer a cultura a partir do território. Aquelas pessoas são espaços vivos, bacanas e tudo, mas tinha a presença da milícia, tinha uma presença de uma violência. Então, a gente imagina que é um pouco isso. A gente vai caminhar para ter essa vida híbrida, né?
E, por fim, o Mendonça, lá, que era o dono da empresa, ele vira um empresário que está sendo ameaçado aí pelo transporte sob demanda, que traz um pouco essa disrupção institucional que a gente está um pouco vivendo, pensar as cidades. Se a gente tem uma luta histórica para o serviço de transporte ser bom, ele ainda está no domínio, no Brasil, a gente ainda aguarda isso como domínio da política pública. Isso está na Constituição, o transporte como direito, a gestão, artigo 30, a gestão do transporte como política municipal, e a gente está perdendo, pode estar perdendo nesse processo de disrupção, aí, de precarização dessas relações também. E aí acabava lá a gente discutindo como dona Nenê, dona Naná, poderia se candidatar à prefeitura e resolver todos os problemas daquela comunidade. Então, essa luta por mulheres, mais mulheres na política, a discussão de gênero, a discussão de raça, assim, era um pouco esse cenário que a gente colocou, e é um pouco a forma como eu fui entrando no projeto, como eu tenho pensado, como eu saio de participar desse projeto, de olhar para a cidade, olhar para essas tecnologias como aquela velha coisa é uma oportunidade e uma ameaça ao mesmo tempo, né? E a gente tem que disputar, está em disputa como que a gente vai usá-las a favor aí das nossas utopias. É um pouco isso para começar a provocação. Legal, Marcelo. Muito obrigado pela fala inicial. Rafaela. Boa noite para todos, né? Eu sou Rafaela Bergaria. Primeiro, agradecer muito o convite. Acho que esse debate é super importante, né? Um acúmulo que a gente tem feito de algum tempo. Um prazer reencontrar Marcelo, Adriano. Marcelo, que a gente se conheceu num debate que proporcionou, né, o encontro de várias militantes que estão pensando a cidade, pensando uma outra forma de se pensar, né, o planejamento urbano, sensível a gênero, sensível à raça. Então, muito bom te ouvir. Acho que super importante esse debate. Eu sou Rafaela Bergaria, sou assistente social de formação, sou mestre em serviço social, sou pesquisadora, né, em temas do sistema de justiça, política pública, relações raciais e mobilidade urbana. Eu tenho discutido a mobilidade urbana desde 2017 por uma questão que me atravessou. Então, em 2017, a minha prima, Joana Bonifácio, ela foi morta, atropelada pelos trens metropolitanos aqui no Rio de Janeiro, de uma forma brutal. Ela estava embarcando no trem, a porta fechou, prendeu o corpo da Joana, arrastou ela por mais de 20 metros, deixou o corpo dela estirado no trem por mais de 8 horas, e além da morte brutal, a gente ainda teve que lidar com as mortes simbólicas, com a narrativa da empresa concessionária de que havia sido suicídio, para não ser responsabilizada por essa brutalidade. Então, comecei um processo de luta por justiça, por memória, junto com a minha família, e a gente começou a entender, né, ter a dimensão, comecei a levantar o que tinha de dados sobre ocorrência violenta nos trens metropolitanos do Rio de Janeiro. A gente lidou com uma inexistência de dados, que é um dado, né? Na verdade, a falta de mapeamento, de produção de indicadores, fala sobre o apagamento dessas realidades, mas tem uma coisa que era muito latente, que era o fato social. Todo mundo que utilizava o trem, todo mundo que utiliza o trem, sabe sobre o cotidiano de violências que atravessam esse sistema, que não só no Rio de Janeiro, mas no país todo, tem sido desmontado, tem repercutido numa série de outras ocorrências violentas. A gente acompanhou recentemente, no meio da pandemia, né, a desmobilização dos trens urbanos em Salvador, que impactaram mais de 600 mil pessoas, né, e era um transporte muito mais eficiente, muito mais barato, que atendia majoritariamente populações que viviam da pesca, viviam do artesanato, e que utilizavam o trem para poder vender suas mercadorias na calçada. E essa desmobilização impactou que essas pessoas, elas antes gastavam 80 centavos, né, por percurso para poder vender os trens, começaram a gastar mais de R$18 para poder vender, e era quase o que, para poder escoar suas mercadorias, era quase o que ganhavam diariamente. Isso no contexto da pandemia, né, onde as pessoas já estavam numa situação de vulnerabilidade muito grande, ampliada. Isso foi brutal
para essas populações. Assim. Então, a gente começou a fazer esse mapeamento e a gente conseguiu, né, fez vários pedidos pela lei de acesso à informação, e quando chegaram os dados, a gente descobriu uma sistemática de formas de se morrer, de se lesionar nos trens, mas o que ficou mais latente, escrever um livro que se chama Não Foi em Vão, Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro, mas o que ficava ali de forma bastante latente são essas questões que Marcelo já adiantou, né, de como a mobilidade ela é definida por duas dimensões distintas. Uma dimensão de liberdade e de acesso, que é garantido para os territórios mais abastados, e não é à toa que as estruturas de transporte, as estruturas de mobilidade que estão organizadas nas áreas mais abastadas das cidades, elas são estruturas com muito maior qualidade, né? Elas são constantemente reconstituídas, reforçadas, né? E, em contrapartida, as estruturas de transporte, de mobilidade, que atendem os territórios de periferia, os territórios de favela, territórios majoritariamente negros da cidade, convivem com a precariedade constante e sistemática, porque tem uma lógica e uma dimensão de interdição. E acho que esse debate, né, sobre essa questão da segurança, que a gente começou a levantar aqui, olhando para o sistema de trens metropolitanos aqui no Rio de Janeiro, dialoga com a provocação, né, e com o tema do debate aqui de hoje, que fala sobre o uso de tecnologias para a mobilidade, né, para pensar cidades mais acessíveis, porque acho que essa perspectiva que Marcelo traz, como a gente pensa mobilidade numa perspectiva de acesso e direito, de garantir direito à cidade, é fundamental, né? O transporte, ele é meio para a gente poder usufruir de qualquer outro direito, de qualquer outra política pública que é organizada nas cidades, e a possibilidade, né? Porque é isso, o que são as cidades, se não um espaço onde estão organizados uma diversidade de instituições, uma diversidade de serviços, e a possibilidade de usufruto dessa cidade está no deslocamento das pessoas, seja pelo transporte público, seja pelo deslocamento ativo, andando a pé, de bike, né? E essas estruturas, elas definem as possibilidades de acesso e de não acesso das pessoas na cidade. Quando a gente quando a gente começa a fazer esse mapeamento, né, de quais eram as condições, na verdade, quando a gente descobre a sistemática de violência que está organizada nos trens, né, a gente descobriu que só em 2018 2 pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem, a gente começa a identificar também uma série de elementos que têm diretamente relação, né, com pensar essas novas tecnologias para garantir segurança. Então, a gente começa a entender que a falta de sensores nas portas são determinantes para a produção de mortes sistemáticas. A falta nos trens aqui não se tem retorno de imagem. Então, a inexistência, né, de câmeras, de retorno de imagem por vídeo para o maquinista, para saber qual é a situação dos passageiros nas composições que estão paradas nas plataformas, também são definitivas para a produção de violência sistemática, né? A questão, uma série de questões operacionais dão conta, né, que estão diretamente relacionadas a pensar novas tecnologias para ser implementadas no transporte público e para garantir a segurança, estão diretamente associadas a essas mortes que acontecem de forma sistemática. Então, eu acho que a gente, nessa dinâmica que foi feita, né, com essa provocação do Adriano, a partir com os outros especialistas, acho que o que para nós chamou mais atenção é essa expectativa de pensar que essas tecnologias, elas são essenciais para se garantir segurança operacional, né? Então, e que são muito simples e na verdade, são tão essenciais e muitas vezes não são aplicadas nos transportes públicos. A gente pode
a gente consegue mapear aqui, né? Na verdade, são mais de 270 quilômetros de trilho aqui do transporte ferroviário e não conta com com esses dispositivos que garantiriam a segurança das viagens. A gente começa a entender também que tem uma dimensão que está diretamente associada com a questão da segurança operacional dos sistemas de transporte, que está relacionada a produzir cidades acessíveis, porque se de fato o transporte ele é meio para se acessar todas as outras políticas, se ele é essencial para a nossa existência, a inoperância, a inexistência dessas estratégias que garantem segurança operacional, elas repercutem na impossibilidade de pessoas que convivem com alguma dificuldade de mobilidade conseguirem usufruir essa cidade. A Joana, por exemplo, não tinha nenhuma dificuldade de mobilidade. Mas o que a gente foi entendendo é que se garantisse que uma pessoa cadeirante, com qualquer dificuldade de mobilidade, acessasse de forma segura os trens, a Joana não teria morrido. Então, a gente começa a entender que produzir cidades acessíveis é garantir a segurança de todo mundo, né? Não é garantir só a segurança de quem tem uma demanda, né? Tipo, que tem mais dificuldade de mobilidade, mas é garantir a segurança de todo mundo, né? Garantir essas estratégias de segurança, de mitigação de riscos é fundamental para garantir a segurança de todo mundo. E tem uma dimensão, inclusive, né? Acho que tem um debate que a gente tem feito de como tem uma relação direta dessa política de mobilidade que está organizada nas cidades com a forma como a gente pensa as tecnologias para poder mudar essa correlação de força. Tem um elemento, algo que está sendo muito discutido agora, é a questão da identificação reconhecimento facial, né, que é utilizado sistematicamente, e a mobilidade também organiza essas dimensões de criminalização, né? Então, eu organizei, junto com o Paik Santarém e o Daniel Santini, um livro que se chama Mobilidade Antirracista, que tinha como, né, estratégia, como fundamento, pensar uma outra lógica de como se estruturam, se pensa a mobilidade nas cidades. Hoje tem uma dimensão que assalta a lógica como se estrutura o planejamento urbano, que é a lógica da mobilidade como uma mercadoria. Pai que traz, inclusive, né, no artigo que escreve para esse livro, o debate de como o IGPM, o Índice de Passageiro por Quilômetro, que é utilizado, que é a base de cálculo para o transporte público, como ele remete, inclusive, aos navios negreiros, que a lotação torna a lotação a regra do transporte público. Se você arrecada, se a projeção da operação ela está definida por lotação, então, quanto mais passageiro a gente coloca dentro da mesma composição, mais se arrecada, isso vai repercutir em violências constantes, né? Não importa qual que é a situação que esses passageiros estão sendo transportados, né? E tem uma lógica, inclusive, de se economizar na operação. Então, você lota a mesma composição de gente, economiza, retira ônibus, retira composições de circulação, você economiza na operação, mas coloca esses passageiros numa situação de insegurança constante. Só um minutinho, tá? De segurança constante. Então, essa lógica de como essas tecnologias elas precisam ser utilizadas, inclusive para pensar a segurança, mas elas também são utilizadas para processos de criminalização, e que não é uma realidade nova, porque a mesma centralidade que a mobilidade tem para se pensar cidades, e essa mobilidade ela é definida a partir de construções e de olhares dos corpos distintos. Então, o que define quais são as condições que as estruturas de mobilidade vão estar organizadas em diferentes territórios, tem relação direta com que corpos ocupam esses territórios. E o deslocamento desses corpos, também por esses territórios, eles também são controlados a partir da mobilidade. Então, a gente tem feito esse debate, né, de como essas tecnologias de reconhecimento facial, elas não podem ser utilizadas para o aprofundamento de processo de criminalização, mas, em contrapartida, elas são
importantes no sentido de conseguir garantir estruturas operacionais, como, por exemplo, o retorno né, tipo, esse retorno de imagem para os maquinistas. Então, acho que é um debate complexo e que precisa ser pensado entendendo que a mobilidade ela convive com essas duas dimensões, porque a mesma lógica, né, essa mobilidade que define o nosso acesso à cidade, ela também estrutura e que define quais são os ônibus que vão estar mais disponíveis para circular pela cidade, define em contrapartida também o controle policial dentro do 474, que é um clássico aqui no Rio de Janeiro, que acontece geralmente no verão carioca, né, uma operação junto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, dentro dos ônibus que fazem percurso Zona Norte, especialmente tipo, Jacarezinho, até a Orla Carioca, onde a polícia entra, identifica suspeitos, encaminha para a delegacia da criança e do adolescente, oferece uma denúncia, porque se imagina que esses meninos, que são majoritariamente meninos negros, cometeriam arrastão na Orla Carioca e se internam provisoriamente meninos por simplesmente tentar acessar esses territórios mais abastados. Então, é entender que a mobilidade ela tem essas duas dimensões, ela é conformada por essas duas dimensões. E ela é conformada por essas duas dimensões não só nas estruturas que estão organizadas, mas também como elemento para impedir que determinados corpos alcancem determinados territórios. Acho que essa é uma dimensão de como é complexo, inclusive, o debate do uso das tecnologias nas cidades, na mobilidade, e como a gente pensa, como é que a gente lida com todas as contradições que estão colocadas. Porque se, de um lado, a gente entende a importância de ter uma série de ferramentas que estão vinculadas, né, a captura de imagens, para melhorar a segurança operacional do transporte, do outro lado, tem uma série de organizações, uma série de instituições que têm mapeado que essa captura de imagem ela tem servido para produzir estratégias de confinamento, estratégias de interdição de determinados corpos no acesso à cidade. Isso para dizer que tem uma relação direta entre mobilidade e a própria política de segurança, que é uma relação que define a política de interdição que instaura essa dimensão de direito e a dimensão de mobilidade que se aplicam nas cidades, que é uma dimensão, mais uma vez, de liberdade para os corpos brancos, né, dentro de territórios abastados, e uma dimensão de interdição para corpos negros de territórios periféricos e pobres da cidade. Então, o debate que precisa fazer, inclusive, de como a gente alcança e pensa as estruturas de mobilidade para garantir, de fato, acesso real à cidade, para essas diferentes construções e essas diferentes existências que estão marcadas nesses corpos, passa por a gente enfrentar essas dimensões do racismo estrutural, do machismo que também tem dimensões estruturais, porque é isso, os deslocamentos de corpos femininos pela cidade são deslocamentos que são marcados profundamente por violências de vários tipos e em várias instâncias também. Então, como a gente pensa a interseccionalidade dessas violências para se produzir cidades e produzir estruturas que, de fato, garantam direitos de todas as pessoas, garantam direitos a partir de políticas de equidade. Legal, Rafaela. Muito obrigado pela tua fala inicial também. Eu acho que traz um debate bem interessante, né, de pensar essa interseccionalidade, né, de raça, gênero, renda, né, perpassada aí pela mobilidade urbana, né, e com o suporte da tecnologia. Gente, eu queria lançar uma primeira provocação, né, para a gente fazer um bate-bola aqui, que vai ao encontro do que a Rafaela trouxe, mas também o Marcelo colocou na sua fala de abertura, né, de entender aqui o papel da tecnologia, né? Então, recentemente, a gente teve um anúncio, né, o início da operação do 5G no país. Quais os principais usos,
né, nesse debate que a gente está tendo, que vocês veem do 5G na mobilidade urbana e como que essa tecnologia pode nos auxiliar, a Rafaela já trouxe algumas ideias aqui, para fazer um embate, né, a essas desigualdades sociais, ou, né, o aprofundamento, né, as próprias desigualdades. Né? Eu acho que a gente vive esse dilema, né? E aí entender um pouco aí por onde a gente pode estar caminhando. Né? O Marcelo falava na abertura ali, olha, a gente tem possibilidades de utopia e distopias. Né? E eu acho que a nossa disputa no cotidiano é a disputa pelas utopias. Né? Então, assim, como é que a 5G, né, conversa, né, com o presente, né, com esse futuro que está emergindo? Então, eu passo para vocês, não sei quem gostaria de iniciar, aceitar essa provocação aqui para o debate. Quer que eu pegue aqui, Rafael, depois você completa? Bom, bora lá, né? Eu acho, primeiro que o 5G já veio desigual, né? Ele não vem igual para o território brasileiro, para todas as regiões e cidades brasileiras. Então, ele tem esse mito, né? Assim, ele é muito vendido, como várias das tecnologias, né? Ele veio, nossa, agora é muito mais rápido, um microsegundo que você vai fazer, você levava 10 segundos, você leva agora 1, né? Então, acho que ele vem um pouco já no seu DNA, né, já na sua criação, ele já é desigual, ele não é para todo mundo. Aparentemente o preço não deve aumentar, né, mas já há uma desigualdade, né, de quem tem conta de celular, de quem compra crédito de acesso. Então, ele de fato, eu não sei se o fato de virar 5G em si já não é algo que reforça, por enquanto, pelo menos, né, todas essas tecnologias, uma hora ela vira acessível a todos, mas no começo ele tende a pegar parcelas do território urbano. Eu mesmo não moro tão longe do centro na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, mas onde eu moro, por estar mais virado para um lado que provavelmente tem menos interesse no mercado de celular, o sinal na minha casa é muito ruim. Eu moro ao lado de uma região de favela, de vilas de favelas, aqui em Belo Horizonte. Tem antenas até, mas elas estão abaixo, não estão acima. Então, os territórios urbanos também são desiguais, etc. Então, primeiro destaque é que o acesso ao 5G ele é um pouco desigual. Mas agora a pergunta, vamos para o lado B da pergunta, né? Assim, para quem tiver acesso ao 5G, como é que a gente pode usá-lo, né? Quais são as possibilidades de uso? Acho que a Rafaela já trouxe algumas discussões aí na questão de segurança. Eu fico pensando muito a gente atua aqui em Belo Horizonte, né, o Movimento Nosso BH, numa rede de grupos, de atores coletivos, movimentos sociais para a luta da melhoria das políticas públicas. E um dos grupos que atua muito com a gente é o Movimento Unificado de Deficientes Visuais, de pessoas cegas. E para as pessoas cegas, o uso do acesso à tecnologia, o fato de elas terem celulares, elas terem computadores, tem permitido muita coisa para elas. Então, no ponto de vista de acessibilidade de uma pessoa cega, o uso dessas tecnologias pode ser muito bem utilizado para mais coisas. Né? Então, eu fico imaginando que isso potencializa um pouco e amplia a acessibilidade. Outro dia eu participei de uma reunião com eles me pediram ajuda para fazer uma leitura de um projeto público aqui em Belo Horizonte que está em debate. E era a leitura de um projeto, né? Quer dizer, é difícil para uma pessoa cega pegar. Se já é difícil para uma pessoa que não tem formação ler um projeto, um desenho técnico, quanto mais para uma pessoa cega, que não tem não tem um leitor de projeto, né? Então a gente fez essa leitura junto e uma certa hora uma pessoa falou: olha, eu estou aqui num prédio público em Belo Horizonte, que instalaram elevador que fala. E eles ficaram rindo, porque a solução que foi dada no elevador para falar era uma solução muito ruim. Mas o fato de ter, quer dizer, ele está chegando, as tecnologias estão chegando para vencer algumas barreiras aí de acessibilidade. A outra coisa que eu vejo como possível, né? Como eu falei do Uber ter chegado em territórios mais complexos, mais difíceis, as periferias, as favelas, etc., eu fico pensando que quem tiver acesso, né, para quem tiver acesso, você vai ter acesso
a caminhos, a informação, a serviços, ao que vier de benefícios, né? Então, tem benefícios, sim, mas é essa mobilidade fluida, né? É o que tem um termo que alguns anos coloca aí, que é a mobilidade como demanda, que é o que está ligado, mobilidade como serviço, né? Essa precarização, de certa forma, desinstitucionalização dos serviços de transporte e de mobilidade, mas que permitiram, por exemplo, pessoas usarem o serviço de Uber ou outros aplicativos durante a pandemia para acesso a emprego, para você ter o mínimo de preservação e não usar o transporte público, onde você tinha e houve um descaso, né, das prefeituras, dos órgãos gestores, que permitiu de fato, que os ônibus circulassem muito mais cheios do que deveriam, porque houve corte do serviço. A população que mais precisava era a que usava o transporte público e, de repente, permite-se que as empresas de ônibus cortem serviços numa hora que era para, ao contrário, não corta nada, tem que ser para todo mundo, é um direito, né? E justamente para quem tinha que trabalhar e para algumas pessoas ficarem em casa, perderam esse direito. Mas sim, eu acho que tem alguns benefícios de alguns serviços que virão, inevitavelmente, e que quem tiver o 5G vai ter isso um pouco mais fácil do que quem não tiver. Mas tem essas barreiras de ter o acesso à própria tecnologia, acesso de preço, de sinal, que eu acho que nos territórios, como no Brasil como um todo, no território urbano é um problema. Rafa. Sim. Não, eu fico pensando aqui, né? A gente, nessa pandemia, acho que o tema da mobilidade ela ficou muito mais latente, principalmente por entender que mobilidade ela não se trata só de deslocamento físico, né? Mas mobilidade fala sobre deslocamento coletivo, individual, fala sobre a possibilidade, inclusive, das construções e dos acessos que se tem para que a gente possa ter deslocamento social também, né? Na necessidade de isolamento, com a suspensão das aulas presenciais, com a implementação de um sistema de ensino à distância, essa, na verdade, se deixou latente, é uma coisa que, e parece que depois, né, da retomada de algumas escolas, parece que é como se esse problema não tivesse solucionado, mas o que veio de forma bastante que veio de forma muito explícita nesse contexto, são as profundas desigualdades de acesso à internet que se tem no Brasil. A gente vive num país onde, apesar da gente falar, né, e é isso, a gente vive na era digital, mais de 60% da população tem um acesso precário ou nenhum acesso à internet. E a gente fala, né, dessa geração que já nasce conectada, mas acho que a pandemia explicitou que esse avanço, essa geração conectada, ele não é uniforme, né? Tem vários territórios do país que ainda vivenciam esse acesso precário, não só das redes, né, que estão disponíveis, mas da falta de equipamentos para poder acessar a rede universal de internet, assim, né? E o que eu percebo é que se avançam e essas desigualdades, porque é isso, né? A realidade dos aplicativos, a realidade de estar sempre logado, é uma realidade que, na verdade, aprofunda essas desigualdades, porque se tem uma dimensão de que toda a sociedade hoje, ela está sempre online, ela está sempre logada, quando, na verdade, tem majoritariamente uma população, na verdade, tem uma população majoritária que vive um acesso precário ou acesso nenhum à internet. Então, acho que essa dimensão de avanço que se coloca com uma certa universalidade, porque, na verdade, inclusive, quem ocupa os espaços de decisão, e o mercado dá muito essa tônica, né, de qual de setores da população que vão ser setores que vão ser entendidos pela cidadania a partir do consumo. E esses outros setores que são entendidos, que usufruem de um lugar de não cidadania pela impossibilidade de acesso a serviços essenciais, elas são apagadas são apagadas da realidade. Porque se a gente está dizendo que hoje, né, o 5G vai ditar a forma como a gente se relaciona, né, isso vai apagar grande parcela da população
que não tem nenhum acesso. Assim. Então, acho que a gente precisa muito refletir sobre isso, né? Que, na verdade, essa dimensão... E aí, isso coloca, de novo, a necessidade de se pensar a internet livre, né? De se aprofundar, porque eu acho que a gente tem dois temas muito centrais para a próxima quadra da história, que é como a gente lida com esse avanço que deixa a maior parte da população fora das construções, das novas dinâmicas que são fundadas a partir, né, dessa vida logada, e a pandemia acelera muito esse processo. E como a gente pensa, né, e como a gente pensa a realidade de enfrentamento à crise climática, que está associado também, e que as respostas estão organizadas também nesse campo de novas tecnologias, de como a gente pensa essas tecnologias para se produzir e para se implementar infraestrutura de transporte, por exemplo, de energia mais limpa, renovável. Então, quando a gente está fazendo um debate, né, da necessidade de pensar transporte sobre trilho, que responde à demanda de mitigação climática, a gente está fazendo esse debate associado com as novas tecnologias que são organizadas no campo da mobilidade, assim, né? Então, acho que essa é uma dimensão, não tenho resposta aqui, mas acho que é uma dimensão de como a gente precisa refletir, porque tem um fosso aí de acesso e que a gente não resolve, que a gente precisa resolver, de como a gente insere as pessoas dentro dessa nova dinâmica, que é uma dinâmica online, quando grande parcela da população não tem acesso. A gente viu uma série, nesse contexto assim, né, da pandemia, a gente viu uma série de mobilizações para compra de tablet, de celular, as pessoas tendo que subir na árvore para tentar ter acesso e assistir aula, e o impacto disso a gente vai ver para os próximos anos, o impacto das pessoas que não vão conseguir. A gente vinha numa alavancada desde as políticas de ações, das políticas de ação afirmativa, tentando mudar a composição dos espaços de decisão, poder, produção de conhecimento, porque quando a gente fala que a mobilidade ela reflete essas desigualdades, a gente fala, isso é muito material. Eu sou de um território que é um território periférico aqui do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense. Sou de São João de Meriti, que é um município da Baixada Fluminense que é considerado formigueiro da América Latina. São quase 500 mil pessoas, um território de 32 quilômetros. São quase 13 mil, na verdade, são 13 mil pessoas por quilômetro quadrado, onde tem com uma taxa de desocupação, desemprego e informalidade de mais de 34% dessa população. E aí que as pessoas têm uma demanda, dependem, e é isso, um território que não tem nenhum hospital público, tendo essa densidade, uma das maior densidade demográfica da América Latina, não tem creche nos bairros, não tem nenhuma universidade pública, e que a saída e o acesso à oportunidade, a emprego, tanto para as pessoas que estão na formalidade, quanto as pessoas que estão na informalidade, ela está na capital. Então, as pessoas elas têm que se deslocar para poder, ou para acessar trabalho informal, vender suas mercadorias, ou para procurar trabalho, para distribuir currículo, ou para acessar também trabalho informal. As oportunidades elas estão concentradas. Então, pensar, né, na verdade, a superação das desigualdades latentes estruturais nesse território passa por como a gente pensa um outro modelo que desconcentra oportunidades, que cria ali novas oportunidades e tem uma defasagem, tem inclusive uma lógica de menos investimento, onde mais precisa. Se investe mais, e aí quando você olha qual é a prioridade das cidades, das prefeituras, se investe mais nos territórios onde tem mais equipamento público. Porque, na verdade, quem decide, isso é material. Quem decide, e era nesse ponto que eu queria chegar, a gente sempre ouve em São João de Meriti que um buraco em São João de Meriti demora mais de 1 ano para ser tapado. E um buraco em Copacabana, que é um território da orla aqui, carioca, na Zona Sul,
não demora um dia para ser tapado. Porque quem decide que buraco tapar, o buraco de Copacabana vai estar no caminho dele. Mas o buraco de São João de Meriti, ele não vai nem saber desse buraco. Então, isso fala sobre essa dimensão que foi produzida dentro desse contexto, com as políticas de ação afirmativa, de ampliação da universidade e de ampliação de diversidade, elas foram fundamentais para a gente estar tendo debates como esse aqui, que falam sobre essa perspectiva de mobilidade, que produz cidades profundamente desiguais, a depender de quais são os grupos sociais ao que você está conectado, né? E as percas que a gente tem a partir desse processo que a gente vive agora na pandemia, né? Que dá um start no avanço, né? Dessa vida conectada, dessa vida online, as desigualdades se aprofundam nesse contexto. E as perdas em relação a isso, das crianças que não conseguiram acompanhar, né, o ensino, das crianças que se afastaram da escola depois disso, que não conseguiram voltar para a escola, das pessoas que não deixaram de entrar para a universidade a partir desse processo, as perdas disso, elas também são materiais. A gente vinha num caminho de forçar para a produção de equidade. Quando a gente fala aqui, né, dessas dimensões, acho que tem uma dimensão que é muito importante do 5G, que é essa dimensão do mapeamento. Acho que a ampliação, a internet, essas redes, elas possibilitam com que a gente consiga fazer, com que a gente consiga aprofundar o debate de monitoramento de política pública, ter novas ferramentas e tecnologias de mapeamento dessas realidades e mapear essa realidade, né? Todas essas dimensões da realidade, elas são essenciais, fundamentais para a produção de respostas estatais que deem conta dessa realidade, né? Que produzam respostas efetivas para impactar nessas desigualdades. Isso é real, assim. Então, a criação de aplicativos que falam sobre os problemas, como o Mob Cidades, né, que acho que, se eu não me engano, foi criado pelo IDEC, essas iniciativas, né, de monitoramento e de pressão para uma cultura de monitoramento. Acho que o 5G, ele com certeza vai ajudar nesse processo. Mas eu acho que tem uma outra dimensão, que é como a gente faz esse debate dos benefícios desses avanços conectados e olhando para demandas de produção de equidade, olhando, inclusive, para essas demandas daqueles que estão fora do processo do acesso digital. Acho que isso é fundamental para a gente consiga, para que as tecnologias elas não sejam não criem outras distopias, para que elas não aprofundem as desigualdades latentes estruturais que já estão organizadas na sociedade. E é isso que tem acontecido. Acho que a pandemia acelerou esse processo e acho que a gente precisa ficar muito atento a isso. A gente precisa, de forma urgente, discutir a rede livre de internet. Mas mais do que discutir rede livre de internet, a gente precisa, inclusive, discutir internet como política pública, garantir equipamento, né, como política pública, porque se a gente, de fato, vive uma nova era da tecnologia, da nossa existência conectada, a gente precisa garantir que as pessoas que não têm acesso, elas estejam no mesmo lugar que a gente, né? Elas consigam acessar o mesmo lugar que a gente. Rafaela. Adriano, só fazer um complemento, bem rapidinho aqui, só contar uma história, porque eu acho que o que a gente está falando aqui, acho que eu levantei a bola, a Rafa pegou na mesma direção, é que quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar primeiro na universalidade de acesso à tecnologia, né, o uso do celular no equipamento, da internet em casa, etc., para depois pensar no top, né, do desenvolvimento da tecnologia. Eu vou dar um exemplo meu, assim, aqui em casa. Eu contratei um serviço de internet que era uma velocidade enorme. Aí, quando eu fui ver, o meu equipamento não recebe essa velocidade. Eu tive que investir no outro equipamento de distribuição. E não era isso que eu precisava. Eu não preciso da velocidade máxima. Eu preciso que no meio de uma entrevista que eu estou dando aqui numa live ou numa reunião, que o meu sinal não caia. Isso não resolveu.
A operadora de telefonia me ofereceu um pacote muito melhor e continuou um serviço intermitente ruim. Então, a universalidade, a garantia de que isso chegue para muita gente, é mais importante quando a gente pensa no uso dessas tecnologias para a política pública. Então, é inexorável, vai ter 5G, vai chegar, isso vai desenvolver coisas que a gente nem imagina, que podem contribuir, né? Não é que a gente é contra o 5G, a gente tem que ser, não é que é contra o desenvolvimento tecnológico, mas isso tem um espaço, que é o espaço do privado, o espaço do desenvolvimento do mercado. Na política pública, ela tem que resguardar, ela tem que garantir os direitos e o acesso universal. E a gente não garantiu o básico, não garantiu o 2G, o 3G, o celular. Então, na pandemia foi isso mesmo que a Rafa falou. As pessoas não têm, quando tem computador na casa da família, é um para a família inteira. E aí esse computador numa sala onde está todo mundo... Como é que um aluno tem aula naquele... Então você não tem o básico, como é que você vai discutir o high-top? É que nem é isso, é o carro, é a Ferrari, ou o carro sofisticado, sendo que não vai ter solução por esse lado daí. Então, acho que talvez essa seja o recadinho aí contra o 5G. O uso do celular com acesso para todo mundo é fundamental e vai ajudar todo mundo, mas tem que ser universal. Bacana. Eu queria pegar um gancho, então, nessa discussão que a Rafaela trouxe, que o Marcelo destacou aqui, que é o seguinte, se tratando de participação, de inclusão, né, de acolher a diversidade, como é que vocês veem, né, nesse contexto, o uso de plataformas digitais, né? A Rafaela comentou aí sobre alguns aplicativos para a construção, o debate, o monitoramento das políticas públicas, né? Assim, numa aposta, né, da gente estar a partir da inclusão fazendo esse debate, né, da mobilidade urbana envolvendo mais pessoas, né? Assim, quais são os desafios, né? Vocês já colocaram, né? Olha, tem que ter o mínimo para acessar, né? Tem que ter estrutura, tem que ter o equipamento, tem que ter o sinal. Mas para além das questões estruturais, que são imprescindíveis para o debate, quais outros desafios vocês enxergam para a gente fazer esse debate pelas plataformas digitais? Rafa, quer começar agora? Oi, Rafa. Eu tinha apertado o botão errado, mas posso começar assim. Eu acho que é isso. Eu acho que só vou afirmar isso de novo, porque eu acho que isso é muito importante, por isso que vai ficar muito marcado. É que quando a gente fala, Adriano, de infraestrutura, quando eu digo aqui, é porque, na verdade, não é a dimensão de ter um computador, sabe? Tipo, meu computador. É uma dimensão que, geralmente, quando a sociedade, né, quando a gente vive esses avanços, se cria se cria uma sensação que esses avanços eles são universais, porque, na verdade, são avanços que estão conectados a isso que o Marcelo disse, né? Com a demanda do capital, com a demanda da existência que tem visibilidade. E o que a gente está dizendo é que poder implementar, e se a gente está vivendo num outro modelo que se conforma a partir desses avanços, a gente precisa garantir esses equipamentos como demanda de existência das pessoas. E eu vou dar um exemplo também que é muito concreto, assim. Quando saiu o Renda Básica, né, e o Renda Básica ele foi construído, e que vai responder também essa dimensão que você traz desse monitoramento, dos usos de aplicativo, né, e da participação social. O Renda Básica, ele é uma construção a partir da mobilização majoritariamente de mulheres negras dentro do território de favela, que começaram a levantar alimentos, itens de higiene para atender os seus que estavam abarcados pela insegurança alimentar, pelo desemprego, pelo adoecimento mental, né, por causa de toda essa realidade. Essas mulheres começaram a levantar isso para atender os seus. Isso pressionou o governo, porque isso foi sendo feito, né, de forma massiva no país inteiro. Isso pressionou o governo para que se estruturasse ações e respostas
garantir a existência das pessoas nesse contexto, estavam desempregadas, tinham perdido o emprego, que não tinham mais a possibilidade de garantir suas rendas, porque mesmo que não tivesse emprego, né, tivesse trabalhasse ali informalmente, não tinha mais a possibilidade de continuar executando esse trabalho. E aí, quando vem o renda básica, a demanda para se inscrever era pela internet. E assim, tem uma parcela da população, porque isso se torna a regra, entende? Essa dimensão, né, de uso das tecnologias, elas se tornam a regra. Você vai se inscrever por uma plataforma do governo na internet para ter acesso ao renda básica. Quando a gente está dizendo que essas pessoas não têm acesso a muitas vezes nem a celular. Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa ficar muito marcado, porque, na verdade, quando a gente dá esses saltos, né, quando esses avanços eles se concretizam, ele se torna a régua para a existência de todos os outros, porque quem decide, quem alcança, quem está lá nas instâncias de poder, elas vão usufruir dessa garantia. Só que a massa da população não vai conseguir ter acesso a isso. Então, acho que isso fala dessas duas dimensões. Eu acho que os aplicativos, eles, principalmente quando eles têm, né, demandam menos dados, o WhatsApp tem sido muito utilizado, porque a gente, grande parcela da população, utiliza o WhatsApp, tem sido utilizado, né, como estratégia de ampliar e de garantir massificação das informações que estão colocadas, mas tem uma outra dimensão, né? Também que são as dimensões da desinformação, que vem com esses processos que estão organizados. Então, se a gente consegue ampliar, porque participação, ela também demanda de informação. Então, se a gente consegue ampliar de uma ponta o acesso à informação a partir dessas tecnologias, a gente vê também o aumento e a ampliação da desinformação como estratégia de mitigação de resistência. Acho que a gente tem que pensar, acho que tem uma dimensão, que é uma dimensão insubstituível, que é de como esses aplicativos eles podem dar base para ocupação e como eles podem ser importantes para a gente repensar e aprofundar as estruturas e os espaços de participação social, porque, na verdade, o que a gente, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem acompanhado e utilizado muito a lei de acesso à informação, essas estratégias de transparência, para poder fazer o monitoramento do sistema ferroviário, mas, na verdade, hoje, o que a gente consegue, o que mais tem alcance para os usuários são grupos de WhatsApp, os jornais impressos, onde a gente consegue fazer ali, escrever informação e falar com as pessoas pessoalmente, dizer, olha, distribuir o jornal, falar com as pessoas. Então, isso é insubstituível. Acho que tem uma demanda de como a gente pensa essas novas tecnologias, os aplicativos, para ser mais uma ferramenta de ampliação de transparência, mas é insubstituível se pensar a participação social dentro desses espaços, de espaços deliberativos, dos conselhos que foram desmontados, de participação no âmbito do debate, da conformação de política pública. Como é que a gente faz com que esses aplicativos eles não só sejam aplicativos de disseminação de informação, mas como a gente engaja a pessoa nesse processo? Porque o que define a participação social não é só o acesso à informação. É como a gente consegue fazer esse contrabalanceamento, como a gente consegue engajar as pessoas nesse processo. A gente fez uma experiência... Em janeiro, a gente teve uma experiência que foi muito rica, assim, que é isso, né? A gente lançou, no final do ano passado, um documento de recomendação para resolver, 5 pontos para resolver a crise do sistema ferroviário, junto com a Casa Fluminense. A gente já fazia ali uma projeção de que, por causa daquilo que estava previsto no contrato, né, do IGPM, que é um índice que está associado ao dólar, que a passagem ia bater R$7, que ia ter um aumento de 40%. Em novembro, essa previsão se concretizou com o encaminhamento de uma tarifa de R$7 do trem. E aí se aprova isso no dia 29 de dezembro.
Em janeiro, a gente faz um jornal explicando o que era tarifa, dizendo, olha só, o que a gente faz um grupo de WhatsApp, né? Tipo, coloca lá nesse jornal e começa a passar dentro do trem, distribuir o jornalzinho, que chama O Trem, e falar com as pessoas, olha só, vocês estão sabendo do aumento da passagem, que a passagem vai ter um aumento de 40%, vocês receberam 40% de aumento no salário? A gente consegue mobilizar as pessoas para aquilo que ninguém sabia do aumento da passagem, e aí as pessoas vão se mobilizando também, entram naquele grupo, e a gente não estava mais lá dentro, mas é isso, a passagem aumentar para R$7, o que a gente ouve das pessoas vou perder meu emprego, porque meu patrão já não quer pagar 2 passagens, já reclama porque tem que pagar 2 passagens para mim, porque eu gasto mais passagens, só querem pagar uma passagem. Se eu disser para ele que o trem vai aumentar para R$7, eu vou perder meu emprego. E aí, as pessoas que pegam o trem começam a se mobilizar e começaram a quebrar o trem. E acho que tem uma dimensão que é isso, né? Ano que vem, a gente está num ano muito crucial, né? Tipo, ano que vem completam 10 anos das jornadas de julho, que tiveram como mote a luta pelo transporte, pela mobilidade nas cidades. E não era pelos 20 centavos, não era só sobre tarifa, sobre aumento de 20 centavos, isso estava na fala de todos os movimentos que estavam engajados naquele processo. Era sobre bem público, sobre segurança, sobre qualidade dos transportes, e a gente não foi capaz de produzir respostas efetivas para aquelas lutas que aconteceram ali. A gente vê nesse contexto, a gente começou a fazer esse mapeamento, né, do impacto da tarifa na vida das pessoas, e municípios como São João de Meriti, as pessoas que estão massivamente no desemprego, elas arcam com mais de 34% em relação a um salário mínimo, olhando para a média salarial de São João de Meriti, que é em torno de um salário mínimo, elas arcam com mais de 34% do salário com o transporte. Aí você vai ver, aqui no Rio de Janeiro, você não paga aluguel de menos R$800. O salário está em torno de 1.200. Aí você não paga aluguel de menos R$800. Cesta básica, 660. Aí a conta de luz, você não paga menos 150. R$400 de transporte. A conta não fecha. E a gente vê, né, tipo, a ampliação, né, da população em situação de rua, e quando a gente vai falar com as pessoas, tem parcela considerável das pessoas que têm casa, mas passam a semana toda numa situação, dormindo na rua, numa situação extremamente vulnerável, indigna, porque a passagem, ela se coloca como um ampliador de desigualdade, né? Então, essa é uma dimensão que a gente precisa pensar de como a gente faz esse debate, porque eu não acredito, pode ser que eu não esteja vendo tudo, mas eu não acredito que o online ele vai substituir o que é a nossa interação e a nossa construção real, né, material, assim, né? Eu acho que isso não vai substituir, principalmente no país onde 60% das pessoas estão excluídas dessa vida digital, assim. Então, acho que são mediações que a gente precisa pensar. E para finalizar, assim, acho que uma tendência que a gente precisa muito analisar também é que eu me lembro que eu fiz um debate no início da pandemia com o pessoal da 99. E aí eles disseram que com a desmobilização de uma série de ônibus, o 99 começou a ser muito mais requisitado, as pessoas começaram a pedir aplicativo e utilizar de forma coletiva também. Então, 4 pessoas que pegam o aplicativo para poder ir para trabalhar, eles implementaram uma taxa menor, e aí, na verdade, conseguiram ampliar a intervenção e a operação deles durante o contexto da pandemia. Mas acho que tem uma tendência que a gente precisa observar, é que isso fez com que o crescimento dos aplicativos, ele fez com que se restringisse, com que se encolhesse as estruturas de mobilidade e de transporte público na cidade. E essa é uma lógica que se retroalimenta, né? Porque esse encolhimento do sistema de transporte público, né? Na verdade, não tem um sistema de transporte público, porque, na verdade, o transporte ele opera numa lógica de mercadoria, onde uma empresa, um modal compete com o outro. A gente gostaria que tivesse um sistema de transporte público, mas, na verdade, o encolhimento da disponibilidade de transporte público na cidade faz com que os aplicativos eles cresçam, faz com que, né, essa lógica e que acompanha, inclusive, a lógica de terceirização do emprego, de precarização do emprego, porque, na verdade, esse começa a ser o grande
trabalho, né, o modelo de trabalho que as pessoas conseguem acessar, e não é à toa que durante a pandemia as categorias que tiveram maior baixa por morte de Covid foram categorias vinculadas ao transporte. Então, são lógicas que se retroalimentam. Obrigado, Rafaela. Marcelo, para você comentar a questão. Eu acho que, de novo, a gente está em torno de algo que está em disputa, né? O que você está trazendo nessa pergunta sobre plataformas de monitoramento é meio que essa ágora digital, né? O espaço público digital que se cria, que possibilidades que se criam. Eu concordo plenamente com a Rafaela no sentido de que o contato pessoal e as relações, elas não vão deixar de existir. Elas vão coexistir com esses espaços virtuais. Então, o que eu fico pensando, né, a partir da sua provocação, da sua pergunta, Adriano? Com certeza, a possibilidade de diversas tecnologias acessíveis a pessoas mudam a forma como a política pública é monitorada e acompanhada. Isso, eu não tenho a menor dúvida de que mudou nos últimos 10, 15 anos, isso mudou, e mudou no mundo inteiro, né? Vamos lembrar da Primavera Árabe, vamos lembrar dos protestos de Londres, do movimento Occupy, vamos lembrar de diversos movimentos, e eu lembro de acompanhar uma tese de um professor aqui da geografia, aqui de Belo Horizonte, que tratava disso, quer dizer, o uso das redes sociais nos novos movimentos políticos que existiram, que existem no Brasil, era um pouco depois de 2013, né? E de fato mudou, né? A possibilidade de organização a partir do uso dessas tecnologias, dessa rapidez da comunicação, muda completamente. Então, são novos. Eu lembro, na época de 2013, era aquela descoberta do Mídia Ninja, né? A possibilidade do monitoramento em tempo real, da gente furar a comunicação mediada, né, pela Rede Globo, pelos grandes instrumentos de comunicação, e chegar com outras narrativas, né? Isso a gente vai ampliar até pelos diversos podcasts, canais de comunicação. Hoje você tem uma pluralidade de narrativas de leitura política do mundo e de monitoramento de política pública, etc., que assim, mudou completamente. Para mim uma grande revolução aconteceu nesse lugar desse espaço público digital. No entanto, quando a gente pensa no monitoramento de política pública, em processos participativos e democráticos, a pessoa, o seu corpo, a sua vivência, não dá para tirar disso, né? É o que a Rafa falou, vai ter gente que só vai conseguir querer participar se ela for lá, na luta, na rua, ou numa reunião, ou no espaço. Eu acho que a gente vai precisar conviver, coexistir com diversas questões. E aí eu me lembrei, não por acaso, né? Hoje mesmo eu fui numa reunião de discussão de política pública, um plano de ação climática aqui de Belo Horizonte, voltei muito revoltado com a forma como o processo foi feito. Era presencial, o que foi bom, mas era pouca gente, foi no horário comercial, não era horário para a sociedade civil participar, porque se você faz no horário comercial, você limita já a participação de quem trabalha, né? Você tem uma série de questões. E aí eu fiquei lembrando de um texto que eu gosto muito, que eu li lá atrás, há muito, muito tempo atrás, que era do Pedro Demo, que chamava Participação é Conquista. Falava muito dos movimentos sociais da década de 70 e 80. O que mobiliza as pessoas é quando elas conseguem fazer as suas conquistas. Isso tem que ter um diálogo, o poder público tem que estar aberto para essa discussão, né? O exemplo que a Rafa traz do buraco lá em Duque de Caxias, ou na Baixada Fluminense, que leva um ano, e na Copacabana leva muito menos tempo, você tem aplicativos de celular, como o Colab, que já tem muitos anos que existem. A pessoa que mora em Duque de Caxias e que mora na Baixada pode tirar uma foto daquele buraco, mandar para a prefeitura vai ter acesso àquela informação. Ela vai continuar levando um ano para fazer o serviço. Então, se não houver uma mudança de fato na estrutura do poder público, de se abrir a essa modificação, e o poder público é lento, é inercial, sua máquina administrativa, a própria visão de quem vem com projetos políticos, né, quem ocupa os cargos executivos, está em desafio, é uma grande questão.
o modelo de conferências, por exemplo, né? A gente trabalhava com o Conselho da Cidade, foi uma revolução a gente pensar cidades a partir de conferências municipais que elegiam delegados, que iam para as conferências estaduais, que iam para montar um conselho da cidade. Isso foi revolucionário no começo dos anos 2000. Hoje, com a tecnologia, você pode fazer algo muito diferente, muito mais participativo, permitindo com que todo mundo acesse e veja as reuniões, acompanhe a política. Como a gente está acompanhando CPI de tudo quanto é lugar do mundo, você tem as gravações, você tem muita coisa. Então, de fato, mudou. E eu acho que o nosso desafio é como é que a gente disputa, como é que a gente constrói. As plataformas, a forma de organizar isso, eu acho que para um governo bem intencionado, elas podem ser muito úteis. Tanto na comunicação, né, de você dar transparência, você dar acesso, ser honesto no que você é capaz de fazer, não fazer promessa vazia, não vir com fake news, não. Você vai, de fato, querer fazer um governo participativo, se colocando, a dificuldade é essa, o orçamento é esse, o dinheiro é curto, vamos fazer o orçamento participativo digital, né, para valer, né, como foi uma grande revolução que a gente viveu, o orçamento participativo, que depois se esgotou de certa forma, mas ainda é usado e ainda é útil. Então, as tecnologias de comunicação e as plataformas colaborativas, elas podem ser muito bem utilizadas. Eu ainda estou para ver isso acontecer. Eu espero que a gente está numa baixa, né? Os governos, essa despolitização que aconteceu nos últimos anos, onde surgiram aí os salvadores da pátria, que não são políticos, né? Para virar político, isso desmobilizou, sem falar na distopia do pandemônio, né? Sem entrar muito nesse mérito. Mas isso desmobilizou demais a possibilidade de uso de uma tecnologia que poderia estar a nosso favor, que a gente já poderia estar utilizando mais. Eu que atuo em movimento social, a Rafa também está muito próximo disso, a gente sabe que isso nos ajudou muito. Mudou. O nosso ABH, quando foi criado há mais de 10 anos atrás, ele era naquele modelinho de grupos, de comissões, não sei o quê. Em seguida, vieram uma série de coletivos que usavam pressão digital, abaixo-assinado digital, que passaram a usar de outra forma. E é quase que geracional, houve quase uma mudança de pensamento, de forma de fazer incidência política. E a tecnologia tem que ser usada também ao contrário. Não é só a gente ficar olhando para a política pública, mas essas tecnologias estão a serviço dos governos, das administrações, monitorarem o que as redes sociais já falam. Você não precisa marcar uma reunião para perguntar como é que as pessoas negras são tratadas e como é que essa violência está sendo tratada. Tem ferramentas você tem quase um termômetro digital diário. Se você entra no Instagram, e isso existe, essa tecnologia disponível. Então, uma administração bem intencionada, a tecnologia vai ajudar demais a dar respostas rápidas ao que a cidade precisa, né? Então, eu vejo, de novo, né, a discussão é sempre essa, entre a utopia e a distopia, né, entre o bom uso dessas tecnologias que estão aí já há algum tempo, a sua universalidade de acesso e o mau uso, né, usar para fake news, usar para enrolar as pessoas, usar para fazer demagogia, que é muito fácil também, né? Então, não sei, é uma resposta aí para essa provocação. Adriano, obrigado. Só uma pergunta, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar nesse debate que a gente está fazendo aqui. Uhum. É porque se a gente consegue imaginar, por exemplo, uma realidade em que as pessoas não tenham mais que se deslocar. Porque é isso, acho que às vezes tem uma dimensão. Vocês conseguem imaginar uma realidade? Porque principalmente a gente fala, né? Tipo, na pandemia as pessoas ficaram trabalhando em casa. E, na verdade, não, assim, né? Quando a gente está discutindo aqui a uberização, a gente está falando de mais gente que vai para a rua fazer, né? Tipo, as cidades andarem para possibilitar que uma parcela da população consiga ficar trabalhando de casa, né? Então, tipo, como a gente pensa, eu não consigo enxergar uma realidade onde as pessoas deixem de se deslocar. E eu acho que
pensar nessas duas chaves, né, que a gente está, essas duas dimensões que a gente está discutindo aqui, né, a 5G, né, tipo, internet mais rápida, rede, esse espaço público, né, de informação, de comunicação, e pensar nessa dimensão da mobilidade, que está diretamente associada com deslocamento, e aí não só com deslocamento físico, mas também com deslocamento físico, a gente precisa pensar essa dimensão. Existe hoje, a gente consegue vislumbrar hoje um mundo onde as pessoas deixem de se deslocar? Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que isso que sustenta essa ideia de que as pessoas estão mais em casa, né? Tipo, por causa, né? Tipo, estão mais em casa, estão mais conectadas, é uma dimensão que apaga as outras que estão na rua, fazendo com que tenha alguns setores que fiquem mais em casa. Só porque eu fiquei pensando nisso aqui, achei que era importante a gente colocar essa provocação também para a gente pensar. Sim, muito importante essa perspectiva, né? Porque também trata das desigualdades, né? Quem é que fica em casa e quem é que circula pela cidade em período pandêmico. E não só. Gente, para o encerramento, né, para a fala de considerações finais, que eu queria ver com vocês, uma fala de 2 a 3 minutos, para cada um no tempo que temos, e quais são as apostas, né, que vocês fazem para o futuro, né, num período aí daqui 4, 5 anos, né, tipo um meio período aí, né, de 4, 5 anos, né, quais são as apostas, né, dentro desse debate, né, bem colocado, participação social digital, né, 5G, mobilidade, né, essas cidades em disputa. A palavra está com vocês. Começa, Rafa, e deixa a palavra final para você, pode ser? Beleza, está contigo, Marcelo. Ainda ecoando aí a fala da Rafaela aí na última pergunta, né? Eu me lembrei de um termo. Eu sou engenheiro civil, fui fazer o doutorado na geografia, então eu fiquei muito encantado com essa visão espacial, com a discussão do espaço social, tudo que se refere à forma como a gente ocupa os lugares e cria esse espaço que é o espaço social. E tem um termo que é a aniquilação, a superação do espaço pelo tempo, que é a forma como as tecnologias de transporte e de comunicação... Opa, o Adriano caiu. Será que a gente espera ele? Acho que pode continuar, porque quem está gravando aqui é a outra pessoa, né? Então eu vou gravando aqui sem ele, faz de conta só que ele foi ali tomar um cafezinho. Sim. Será que a gente espera um pouquinho, Rafa? Porque é bom ele ouvir só para... Ela falou que a gente podia gravar... Olha lá, pode continuar. Seguimos, Egli? Então tá bom. Então, a superação do espaço pelo tempo, ela é um conceito na geografia que é quando as tecnologias, TGV, né, o trem de alta velocidade, avião supersônico, né, a expansão da aviação, e na comunicação, né, a própria internet, a tecnologia de telecomunicações, a possibilidade de você conversar com alguém a qualquer momento, e agora a gente viveu isso na pandemia, né? O uso das chamadas, nas telas, você estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso me colocou, na hora que eu fui fazer o estudo e minha pesquisa de doutorado, me colocou essa discussão de que a mobilidade, ela está, na verdade, associada ao espaço, ao tempo e ao corpo. Diferentemente da comunicação, a comunicação pode não levar o meu corpo até para me comunicar. Eu posso falar pelos telefones ou pela internet, né, pela chamada, como a gente está aqui, cada um em uma cidade. Mas o transporte, o que exige atividades copresenciais, eu preciso levar meu corpo. E isso a gente não vai superar, a tecnologia não vai resolver isso. A gente ainda quer, e se a gente vai substituir, eventualmente, quem puder não fazer algumas atividades, né? Ou puder, né? Assim, olha o potencial que a gente tem. A gente pode fazer uma reunião de manhã num lugar, à tarde no outro, por conta da comunicação. Mas o seu corpo, a gente vai querer usá-lo, a gente vai querer sair de casa, como a gente viveu, né? Durante a pandemia. A gente queria bater perna, a gente não queria ficar preso em casa. Quem tiver o privilégio de ficar mais tempo em casa, vai ficar tempo em casa, mas vai também sair para fazer outras coisas. Então, o que eu enxergo um pouco aí nesse futuro
nos próximos anos, é de novo essa mistura. Eu acho que a gente vai viver está vivendo uma certa transformação, a tecnologia vem se difundindo e vem dando acesso a algumas coisas que nos ameaçam e outras que nos beneficiam, né, do ponto de vista de comunicação. Mas a gente ainda vai querer, na mobilidade, que os nossos corpos estejam se deslocando pelo espaço através do tempo. E citando Henri Lefebvre, que é um sociólogo francês, né, um marxista, que fala muito do direito à cidade e tem uma discussão toda sobre a produção do espaço, etc. Ele fala muito ele tem uma expressão que ele fala do espaço, tempo, corpo e desejo, que eu acho que é quando a gente realiza uma sociedade em que você vai para a rua se deslocar por vontade, para usufruir, é uma sociedade melhor. Então, essa coisa da gente ser, e parcelas da população serem reféns do transporte público, estarem nos navios negreiros, como a Rafa citou aqui o livro Mobilidade Antirracista, o transporte, né, o ônibus como esse moderno navio negreiro, enquanto a gente obriga as pessoas a morarem longe, passarem horas da sua vida se deslocando, isso não é desejo, isso é o antidesejo, isso é ruim para todo mundo. Então, repensar as cidades, o acesso a oportunidades, uma outra forma, é assim que eu acho que a gente tem que fazer essa disputa, talvez essa seja a grande utopia. Então, a gente vai continuar ainda sofrendo muita coisa, né? Não tem solução, não tem uma bala de prata, não tem uma solução de curto prazo. Mas eu acho que a gente tem, por tudo que a gente falou, do espaço público, digital, de algumas tecnologias que, se chegarem, ou quando chegam, as populações que estão marginalizadas, né, estão expulsas às vezes mesmo, há uma intenção mesmo de tirá-las do espaço da cidade. Quando essas pessoas tiverem mais acesso, a gente pode usar com uma boa administração pública, com um governo bem intencionado, com uma política pública construída no contraponto à energia do mercado, como a gente falou na hora que a gente falou da 5G. 5G é manutenção do mercado, quer desenvolver, quer vender. Mas a política pública tem que fazer esse contraponto, ela tem que dar o contexto, ela tem que garantir o direito. É esse o papel da política pública. É essa política pública que a gente tem que construir, que a gente tem que acreditar, participativa, e que a gente pode, de fato, a tecnologia pode nos ajudar tanto a formular, quanto a controlar, quanto a buscar novos e melhores governantes, e os próprios movimentos sociais e os grupos se empoderarem, terem autonomia, usarem da cidade, terem o que o Lefebvre falava, e é famoso aí, que é o direito à cidade. Obrigado, Marcela. Marcelo, passo para você, Rafaela, as considerações finais Marcelo, aí. Perfeito, assim, né? Sim, perfeito. Eu acho que a gente tem riscos, né? E acho que essa provocação de a gente pensa uma cidade sem deslocamento, é possível pensar uma realidade sem deslocamento, e a sensação que se tem, especialmente desse contexto onde a gente vive, né? Com o aprofundamento da miséria, em contrapartida, né? Esse enclausuramento de parte da população que tem a possibilidade de se resguardar dentro de casa, é que a gente que essas dimensões, né, elas aprofundam desigualdades e elas cristalizam a desumanização de determinados corpos, assim, né? Tem muitas pessoas resguardadas dentro de casa, evitando de sair. Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim: a gente está vivendo um tempo muito ruim, é muito difícil e muito triste, porque a pobreza, a miséria, a fome e a morte, ela está visível, sabe? Você sai na rua e tem cheiro de morte, né? Você vê a fome. E essa lógica parece que meio que ela funciona no sentido de nos isolar cada vez mais, né? Tipo, dentro do nosso mundinho, para a gente não ver o que está acontecendo lá de fora e aprofundar, cristalizar cada vez mais as desigualdades. Então, acho que tem duas questões que a gente falou aqui, né? Essas duas questões que vocês estão provocando a discutir, que eu acho que é muito importante a gente discutir nesse momento que a gente está vivendo, especialmente o Instituto Lula discutir nesse momento que a gente está vivendo, é que as nossas esperanças para a derrota do bolsonarismo, que é esse projeto de fome e de morte, elas estão vinculadas à eleição do Lula,
né? A derrota desse projeto estão vinculados à eleição do Lula. E a nossa preocupação é como, mais do que eleger o Lula, como a gente consegue tensionar e produzir essas políticas que vão garantir a existência. Eu sempre falo que é isso, tipo, a minha história, eu sou primeira da minha família a acessar a universidade. É a história dos governos do PT, né? Eu acessei a universidade com ampliação do ensino superior, eu sou de uma família, né, de trabalhadoras da lavoura que se tornaram trabalhadoras domésticas, mas é para o bem e para o mal a história do PT, porque eu sou essa pessoa, primeira pessoa que entra na universidade, consegue se formar, que consegue, inclusive, com os mecanismos que eu consegui acessar a partir da batalha, né, da minha família, de muitas gerações, para nos colocar nesse lugar. Lutar por justiça, mas eu tenho um irmão preso desde 2012 por causa da lei de drogas, que foi aprovado durante o governo do PT. Então, isso que a gente está dizendo aqui é como a gente repactua, como a gente racializa a política pública, porque se tem uma dimensão que é muito materializada de quais são os corpos que estão vivendo essas desigualdades e essas desvantagens, eu posso te descrever. São corpos negros, são corpos femininos, são corpos periféricos, eles estão territorializados, estão localizados, estão vivendo políticas de extermínio de todas as formas e que estão organizadas pela dimensão do transporte. É importante a gente lembrar, né, que as grandes lutas, né, as lutas contemporâneas por direitos civis, elas passam pelo transporte, desde Rosa Parks nos Estados Unidos, quando se recusa a ceder seu lugar dentro do ônibus, a luta contra o apartheid na África do Sul, que passa pelo metrô, as jornadas de junho, que foram estruturadas aqui, e que também produziram as dores que a gente vive também nesse contexto, e que a gente não conseguiu concretizar respostas para essas lutas. Na verdade, essas desigualdades elas se aprofundam e a pandemia joga a luz nisso. Então, tem uma demanda de como a gente olha para a construção de uma outra perspectiva de mobilidade. E é impossível, é inconciliável pensar a mobilidade numa perspectiva de direito à cidade quando ela se pensa como mercadoria. É impossível. Não é possível, né? Tipo, você ter a garantia de circulação pela cidade numa perspectiva de liberdade, se isso é mercadoria. Então, a gente precisa aprofundar o debate de transporte de fato como direito. A gente precisa, mais do que isso, a gente precisa aprofundar o debate de construção de sistemas, do sistema único de transporte. A gente precisa aprofundar o debate de que vai ser necessário e que não está vinculado só a demanda de direito à cidade no sentido de circulação, mas que está vinculada à nossa possibilidade de existência, porque isso passa também pelo debate de mitigação climática. Né? A gente, a cada dia mais, a gente sente as injustiças que são produzidas pelo clima a partir né, tipo, da degradação do meio ambiente. A gente sente essa realidade do nosso cotidiano e a mudança, o reaquecimento econômico aqui no Rio de Janeiro, mas no país, passa pela construção de transporte sobre trilho, que é transporte mais eficiente, que é transporte mais sustentável, né? A gente passa pelo debate de zerar a emissão de carbono, passa pelo debate de mobilizar recurso para reparação, para compensação de danos das injustiças produzidas pelo clima, tudo isso passa pelo transporte. Então, acho que é uma oportunidade, inclusive, né? A chegada do Lula, depois de 10 anos, desse processo que né, culminou no antipetismo, do fortalecimento do ultraconservadorismo, é estratégico que esse ano a gente consiga enfrentar o debate de transporte como um debate essencial para a gente pensar, de fato, cidades que sejam seguras, acessíveis, que garantam a existência das pessoas. Isso passa como a gente pensa as políticas de mobilidade nas cidades. Acho que é uma oportunidade que está colocada e é algo que a gente precisa fazer depois de 10 anos do balanço do que aconteceu, começou lá em julho de 2013, a gente precisa
trazer esse debate como centro do debate que a gente vai construir. É por isso que, né, você falou inicialmente, é por isso que eu estou me construindo também, né? Construindo uma pré-candidatura aqui no Rio de Janeiro para deputada estadual, a partir de um coletivo de mulheres negras, porque a gente quer pautar a nossa existência na cidade, a gente quer pautar, porque pautar emprego, a gente pautar educação, saúde, passa por pensar as cidades que acolham e que garantam a existência das populações que está diretamente associado com a forma como a gente se desloca pelos espaços públicos, né? Então, acho que era isso, agradecer mais uma vez a oportunidade de ver Marcelo, de te rever, Adriano. Amanhã eu estou aí também em BH para um encontro que vai acontecer. E acho que foi muito importante também para mim poder refletir aqui junto com vocês. Sempre obrigado, bom. Rafaela. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Foi um excelente debate, né? Uma boa contribuição que deixamos aqui, né, para o debate de mobilidade urbana no Brasil. Obrigado mesmo, gente. Obrigado pela oportunidade.